onde o gelo esconde o perigo e, sob a água negra, a morte aguarda sua chance. A batalha pela sobrevivência começa e sem luz, sem saída. O Ártico Frio. A batalha pela sobrevivência no gelo e no fundo do mar. No topo do globo, onde o sol desaparece por meses e o vento frio sopra através do gelo ancestral, o Ártico surge como um mundo diferente, frio, solitário e cruel. Esta não é apenas a terra do gelo e da neve, mas também uma arena árida onde a vida deve lutar todos os dias para sobreviver. Em meio ao mar de gelo flutuante, à neve branca e ao céu sombrio, criaturas resilientes ainda caminham silenciosamente, mantendo o ritmo frágil da vida na terra aparentemente infinita. Em meio ao silêncio glacial, essa figura surge, silenciosa, mas poderosa. O urso polar. O governante frio do mundo branco. Com pelos brancos como a neve, os ursos polares quase se misturam completamente à paisagem ártica, tornando-se mestres em se esconder no fim do mundo. No entanto, sob essa pelagem, há uma pele negra especial, que o ajuda a absorver o máximo de calor da escassa luz solar. Seu corpo maciço pode pesar até 600 kg em machos adultos, juntamente com pernas grandes cobertas por pelos espessos, que ajudam a dispersar o peso ao caminhar sobre frágeis blocos de gelo. Olhos profundos, amarelo claros, observam silenciosamente cada movimento da vida. O olfato é tão sensível que pode detectar o cheiro de presas a uma distância de mais de 1,5 km. Os ursos polares são criaturas solitárias, não formam matilhas e não caçam em grupos. Eles não marcam seu território com cheiro ou som, como tigres ou lobos, mas ainda mantêm uma certa distância de vida e frequentemente evitam o confronto direto com seus semelhantes. O curto verão inunda a região gelada onde o sol nunca se põe completamente. Mas para os ursos polares, esta estação não é apenas a época de caçar, mas também é a época em que os ursos solitários começam a procurar parceiros. E isso significa a guerra. No gelo, salpicado de água e lama, duas gigantescas figuras brancas aparecem. Ambos são machos adultos, de ombros largos, pescoço grosso, pesando quase 600 kg e cobertos de cicatrizes antigas.
Eles não se olham imediatamente, mas a presença um do outro se espalha como eletricidade pelo ar. Uma fêmea acaba de deixar a área, deixando um cheiro na neve molhada. Um avanço lento, mas decisivo. Sem rugidos. Sem exibições prolongadas como as de veados ou leões. Quando dois ursos polares se enfrentam, o tempo parece congelar por um momento antes de explodir. De repente, os dois machos investem um contra o outro sem aviso. Não há necessidade de perseguição. As regras foram estabelecidas. Esta época de reprodução, território e oportunidade são todos dela. Ninguém morre. Mas todos entendem que, no Ártico, o preço a pagar pelo direito de manter a espécie é sempre a plenitude, os ferimentos e a solidão no campo de gelo. Não há nada de romântico no acasalamento entre os governantes do Ártico, apenas o instinto e a força permanecem. Após o acasalamento, os ovos fertilizados não se desenvolvem imediatamente, mas entram em estado de estase, começando a nidificar no útero apenas no outono, quando a fêmea encontra um abrigo adequado. Por volta de novembro ou dezembro, as ursas dão à luz de 1 a 3 filhotes, pequenos, cegos e quase sem pelos. Durante o inverno, eles permanecem na toca, sugando leite rico e crescendo no calor do corpo da mãe. Somente na primavera, quando o gelo começa a derreter, as ursas levam seus filhotes para o mundo árido e congelado pela primeira vez. Para alimentar seus filhotes em rápido crescimento, a ursa polar fêmea, como todos os ursos polares adultos, enfrenta uma batalha feroz pela sobrevivência. No meio de um pedaço de gelo salpicado de sol, uma foca jaz imóvel e estendida. As focas são uma das espécies icônicas do Ártico, com formato alongado e pele lisa, cinza prateada ou marrom escura, frequentemente pontilhada de manchas naturais, como padrões de gelo. Seus grandes olhos negros estão sempre bem abertos, o que as ajuda a observar com eficácia em águas frias e com pouca luz. Enquanto seus longos bigodes não são usados apenas para sentir as correntes de água, mas também desempenham um papel importante na detecção de movimentos de presas sob o gelo.
sob essa pele, há uma espessa camada especial de gordura, que retém o calor com eficácia e se torna uma valiosa fonte de reservas de energia durante os meses rigorosos. As focas passam a maior parte de suas vidas debaixo d'água, onde nadam com suavidade e flexibilidade para caçar presas, como pequenos peixes ou lulas, mas ainda precisam de blocos de gelo flutuantes para descansar e tomar sol. A foca se aquece no gelo, suas pequenas orelhas atentas a movimentos estranhos. Seus longos bigodes se movem suavemente ao vento, como se sentissem algo se aproximando. O urso polar avistou sua presa. Seu corpo enorme pressionava o gelo, sua pelagem branca coberta de geada, fazendo-o quase derreter no espaço cinza prateado. Nenhum som. Seus olhos estavam fixos em seu alvo. Cada passo à frente era um passo mais perto da morte. O urso mergulhou na água. A água gelada cobria o corpo gigante que rastejava como um fantasma. O espaço pareceu parar. De repente, o urso atacou. A caçada havia terminado. No Ártico, silêncio não é paz. É o som frio da morte e da sobrevivência mais difícil do planeta. Sob o pôr do sol roxo claro que cobria a neve, enquanto a sombra do urso gradualmente desaparecia atrás dos icebergs, a vida continuava a se mover em outro lugar. Não muito longe da costa fria, no meio da floresta descido ao longo do gelo, outra criatura gigante caminhava pesadamente pela neve espessa. Era o alce. O andarilho silencioso do Ártico. O alce é o maior cervo vivo, com uma estatura colossal e uma aparência inconfundível. Os machos adultos podem atingir mais de 2 metros de altura, do casco à ponta da galhada, e pesar até 700 kg. Os chifres grandes e peludos, que se estendem de cada lado da cabeça como 2 leques de madeira, são um símbolo de força e poder. A pelagem espessa e marrom escura que cobre seus corpos os mantém aquecidos no frio, enquanto suas pernas longas e poderosas permitem que atravessem neve profunda ou pântanos alagados. São animais solitários, geralmente se reunindo apenas durante a temporada de acasalamento no outono, quando as lutas entre os machos começam. Na luz pálida do céu ártico, 2 enormes formas negras aparecem na névoa fina. Cada passo pesado empurra a neve espessa para o chão, revelando os vestígios de um confronto inevitável.
A raiva flameja em seus olhos castanho escuros. Chifres se chocam, eles investem uns contra os outros. Uma batalha dos mais fortes. Não é apenas uma luta, mas um destino escrito com força, bravura e orgulho selvagem. Após a vitória, o macho pode acasalar com as fêmeas da região. A veada geralmente dá à luz apenas um filhote por vez, após um período de gestação de cerca de 8 meses. Os filhotes nascem no final da primavera ou início do verão, quando a comida é mais abundante. Eles nascem com pelos castanho claros e manchas brancas para ajudar a escondê-los dos predadores. A mãe criará os filhotes sozinha, protegendo-os e guiando-os para sobreviver na natureza hostil durante seu primeiro verão. Uma nova vida começa com batalhas, mas é nutrida pela resiliência e pelo apego. Mas no mundo selvagem e hostil, essa vida incipiente sempre traz perigos à espreita. O espaço da floresta torna-se sufocantemente silencioso, um medo antigo surge nas veias da veada. Um jovem alce foi perseguido por um lobo até o rio. Ele lutou e escapou daquele caçador formidável. O caçador silencioso. Lobo do Ártico. Um viajante silencioso no branco infinito. Eles têm um corpo elegante. Sua espessa pelagem cinza prateada ou branca os ajuda a se camuflar na neve branca e nas densas florestas do norte. Seus olhos amarelos penetrantes, suas orelhas eretas estão sempre alertas e seu focinho longo esconde dentes afiados que podem perfurar a pele grossa de presas grandes. Um lobo adulto pesa cerca de 35 a 50 kg. Suas patas largas são cobertas por pelos macios, permitindo que se movam com leveza na superfície fria do gelo. Eles são um animal de matilha, como uma família forjada por regras e ordem rígidas. O par-alfa de lobos não é apenas o líder, mas também o guardião do fogo, guiando a matilha pelos invernos rigorosos. Em cada caçada, cada indivíduo sabe sua posição, o batedor abre o caminho, o primeiro a atacar, a emboscada bloqueia a rota de fuga. Não há necessidade de chamar. Não há necessidade de dar ordens. Eles agem como um corpo unificado. Suas presas geralmente consistem em alces, renas, lebres e, às vezes, criaturas menores, como raposas e castores. Mas quando a comida é escassa, os lobos não perdem nenhuma oportunidade.
No meio da floresta enevoada e nevada, quando a luz do sol gélida do último dia se inclinava através dos pinheiros cinza-prateados, desta vez a presa dos lobos era uma manada de coelhos brancos. No meio da neve branca, uma manada de coelhos árticos se movia apressadamente pela planície congelada. Eles corriam pelas antigas trilhas, com suas longas orelhas erguidas como antenas para captar sinais. Mas mesmo os comércios mais gentis não conseguiam evitar a espiral cruel da cadeia alimentar. Um coelho ficou para trás, a apenas alguns metros, mas o suficiente para sobreviver sozinho. Atrás, os olhos do lobo apareceram, de um ouro pálido e frio. Ele não rugiu, nem se apressou. Apenas se curvou, com os músculos contraídos. De repente, a matilha de lobos saltou. Em um breve momento, a vida foi engolida pela velocidade e pelo instinto. A neve silenciou, nenhuma pegada fugiu. No meio da floresta fria, o batimento cardíaco parou, mas o ciclo de sobrevivência continuou. Silencioso, cruel e absolutamente justo. Deixando a silenciosa floresta de neve, o mundo ártico mudou sob a água fria. Naquele lugar aparentemente pacífico, outro predador cortava as ondas para se aproximar. Orcas. O predador invencível. Seus corpos gigantes tinham até 8 metros de comprimento, pesando muitas toneladas, com sua pelagem preta e branca característica que os tornava fáceis de reconhecer na água azul escura. Suas barbatanas dorsais duras eram afiadas como lâminas, e seus olhos negros e brilhantes brilhavam com inteligência. Eles são a maior espécie de golfinho, com os cérebros mais complexos do reino animal. Eles têm sua própria linguagem entre os grupos, sabem planejar, capturar presas e até mesmo transmitir experiências por muitas gerações. No Oceano Ártico, onde o frio pode matar em um instante, as orcas mantêm seu domínio com inteligência, disciplina e laços inquebráveis. Elas não vivem sozinhas, mas em grupos familiares. Os grupos se movem e caçam em uma estratégia coletiva. Em um pedaço de gelo flutuando no meio do oceano frio, uma foca descansa, aparentemente segura na imensidão das águas. Não há sinal de perigo. Mas o mar abaixo está se movendo. Sob a água fria e límpida, sombras negras gigantes se aproximam silenciosamente. Com coordenação perfeita, um deles acelera para criar ondas que empurram o iceberg a balançar. A foca desliza, agarrando-se à borda do gelo em pânico.
mas uma segunda onda a atinge, fazendo-a rolar para fora da borda, caindo na água fria. Segundos depois, um ataque surpresa. Acabando com a vida da presa. A água voltou à calma, as orcas desapareceram como fantasmas. Nenhum rugido, nenhum movimento. Apenas o silêncio calculista dos caçadores mais inteligentes do oceano. Em meio à beleza gelada de tirar o fôlego, o Ártico não é apenas uma terra de neve branca e vento frio. É um lugar onde a vida e a morte existem em cada respiração, onde todas as criaturas, do pequeno coelho à gigante orca, carregam consigo um feroz instinto de sobrevivência. Uma guerra que não precisa de títulos, nem de glória, apenas de instinto, fome e desejo de sobreviver. E quando a noite ártica cai, apenas leves pegadas permanecem no gelo, o vento sopra como se nada tivesse acontecido. E você, o que levará consigo depois de sua jornada neste mundo congelado? Fique ligado no canal para explorar as jornadas selvagens das terras frias. Na terra mais fria da Terra, onde o gelo e a neve enterram toda a vida e um pássaro que não voa ainda luta silenciosamente para sobreviver. Sem presas, sem armas, mas todos os dias, eles nadam através de tempestades de neve, mergulham no oceano congelado, enfrentam focas, baleias assassinas e para alimentar as pequenas criaturas que tremem no gelo. Esta não é uma história fofa. Este é o poema épico da ave mais resistente do planeta. Pinguim, Jornada dos Guerreiros do Gelo. No extremo sul da Terra, onde o tempo parece estar congelado no permafrost e o frio pode matar a vida em apenas alguns minutos, uma espécie de pássaro luta silenciosamente. Não abra suas asas para o céu. Não há garras ou presas afiadas. Mas existe, resiliente e indomável. Os pinguins aparecem em condições que a maioria das criaturas evita, ventos mais fortes que 150 km por hora, temperaturas tão baixas quanto 60 graus Celsius negativos, terras brancas sem árvores, sem sombra e sem recuo. Mas eles não recuam. A cada estação, dezenas de milhares de pinguins migram centenas de quilômetros para o interior da Antártica, reunindo-se em bandos gigantes. No meio do gelo, eles se reuniram, ombro a ombro, corpo a corpo, criando uma fortaleza viva para combater a morte.
O mundo os chama de opinguins, símbolos fofos em fotos e desenhos animados. Mas por trás dessa aparência engraçada, existe uma história feroz de sobrevivência. Uma jornada desafiadora, desde a eclosão em uma tempestade de neve até entrar em um oceano cheio de predadores. Não viva apenas na Antártica. Os pinguins estão presentes na América do Sul, África do Sul, Nova Zelândia e até no Equador, como as espécies de Galápagos. Cada ambiente, cada desafio, forja indivíduos com formas semelhantes, mas com estratégias de vida completamente diferentes. Desde altos imperadores parados no meio do gelo e da neve até pequenos indivíduos saltando sobre rochas vulcânicas. Mas uma coisa não mudou: os nossos instintos resilientes. O instinto os faz não desistir. O instinto guia o caminho na escuridão sem luz do inverno polar. O instinto os leva de volta ao local de nascimento, para continuar um antigo ciclo de vida, escrito no vento, no gelo e na perseverança. Neste mundo, onde cada criatura tem que lutar por todas as chances de viver, o pinguim escolheu o caminho mais difícil, porém mais bonito. E por essa razão, eles merecem ser informados. Não é uma história fofa, mas como um épico silencioso, intenso e inspirador. Eles são diferentes de qualquer outra ave do planeta. Não posso voar sem chiurear. Não aninhe em galhos de árvores. Mas essa mesma diferença ajuda os pinguins a tornarem-se máquinas de sobrevivência resilientes, perfeitamente concebidas para um mundo que a maioria das outras aves não consegue suportar. Milhões de anos de evolução moldaram os seus corpos, não para deslizar no vento, mas para penetrar na água. As asas que antes simbolizavam o céu tornaram-se agora 2 remos sólidos, ajudando-os a deslizar pelo oceano como flechas vivas. Ao nadar, os pinguins não apenas se movem com as pernas, mas também o agitam as asas ou debaixo d'água, criam impulso e navegam com incrível precisão. Na água, eles podem atingir velocidades de mais de 10 km por hora e, com uma corrida de oboto, saltam para fora da água e depois mergulham de volta, como se estivessem voando sob o oceano. Mas para sobreviver no meio do gelo não basta velocidade. Eles precisam se manter aquecidos, e os corpos dos pinguins evoluíram para fazer isso de forma incrivelmente eficiente. Cobrindo todo o corpo estão 3 camadas de pelo denso e impermeável, fechadas como uma camada de armadura macia. Sob a pele existe uma espessa camada de gordura que ajuda a manter uma temperatura estável mesmo quando nadam durante horas em água quase gelada. Em particular, eles têm a capacidade de controlar o fluxo sanguíneo para os membros, ajudando a reter o calor no centro do corpo, mas ainda garantindo que as pernas e as asas não congelem.
Seus olhos estão adaptados a pouca luz sob o gelo, ajudando-os a caçar em condições de pouca luz. E o seu sistema respiratório permite-lhes prender a respiração durante até 20 minutos quando mergulham até 500 metros, muito além da maioria das outras aves da Terra. O mundo subaquático é o principal habitat dos pinguins, onde comem, se movimentam, escapam e até se comunicam. Mas, de volta ao solo, o adorável gingado que vemos com frequência esconde adaptações inteligentes. Seus pés são largos e suas garras fortes, ajudando-os a agarrar o gelo escorregadio. Os músculos das pernas estão firmemente presos à parte de trás do corpo, criando uma marcha característica, lenta, mas constante. Eles não moram sozinhos. O coração de um pinguim é a colônia. Eles existem em grupos, movendo-se em grupos, protegendo-se uns aos outros dos ventos frios. Quando o vento sopra forte, eles ficam próximos uns dos outros, trocando de lugar sequencialmente, girando entre os que estão com frio e os que estão com calor. Não há voz de comando. Existe apenas o instinto de coordenação. Existe apenas consenso. Uma comunidade biológica onde a sobrevivência depende do rebanho e não do indivíduo. Existem mais de 18 espécies de pinguins no mundo, vivendo em muitos climas diferentes, desde o frio intenso da Antártica até as Ilhas Galápagos, perto do Equador. Embora os seus ambientes de vida sejam diferentes, todos partilham um modelo evolutivo único, coletivos, bons nadadores, incapazes de voar, reprodutores concentrados, alimentando as suas crias e vivendo em equilíbrio com o mar. O pinguim imperador, o maior da família, pode crescer até 1,2 metros de altura e pesar quase 40 quilogramas. Em contraste, a espécie mais pequena, o pequeno pinguim azul, tem apenas cerca de 30 centímetros de altura. Apesar das diferenças de tamanho, todos eles usam estratégias semelhantes, adaptados ao máximo para viver entre predadores, climas adversos e ambientes em constante mudança. Eles são criaturas sem armas. Mas eles têm memória instintiva, capaz de navegar centenas de quilômetros no mar e no céu escuros. Sim, o corpo foi projetado para se adaptar, não para dominar. E assim, eles não apenas sobrevivem, mas também se tornam um dos exemplos mais perfeitos de evolução bem-sucedida na natureza. Abaixo da superfície calma do Oceano Frio existe um mundo completamente diferente. Um mundo onde o tempo encolhe, onde cada movimento está ligado à vida ou à morte. Para os pinguins, o mar não é apenas um lugar para se alimentar. É um verdadeiro campo de batalha. Eles não caçam em matilhas como os lobos. Não em bosque como um gato. Eles confiam inteiramente na velocidade, agilidade e instintos de navegação. As principais presas são pequenos peixes, lulas e plâncton, que possuem nutrientes suficientes para alimentar todo o cardume.
E para capturá-los, os pinguins devem fazer mergulhos perfeitos, profundos, rápidos e precisos. Um pinguim adulto pode mergulhar até 200 metros, e alguns indivíduos, como o pinguim imperador, podem mergulhar até mais de 500 metros em condições especiais. Eles prendem a respiração por uma média de 6 a 10 minutos, e graças à sua estrutura respiratória especial, podem utilizar até 90% do oxigênio do corpo, um número muito superior ao dos humanos. Eles não apenas nadam rápido, mas também são extremamente precisos. Com olhos bem ajustados à água, eles determinam com precisão os movimentos dos peixes. Os bigodes do sensor na borda do bico ajudam a detectar as menores flutuações no fluxo de água. Eles correm, viram de lado, giram e como dançarinos se lançando no oceano frio e negro. Mas nesse mundo, eles não são os governantes. Debaixo d'água, os pinguins são presas. O maior inimigo dos pinguins na Antártica são as focas leopardo. Com seus corpos flexíveis, mandíbulas aterrorizantes e habilidades de emboscada extremamente perigosas, as focas leopardo são uma verdadeira obsessão. Ele se esconde sob o gelo, perto de onde os pinguins costumam mergulhar para esperar a hora. Um golpe no alvo e acabou. Muitos foram puxados profundamente, sacudidos até seus ossos quebrarem e depois despedaçados na água vermelha. Além das focas, os pinguins também enfrentam orcas, predadores com táticas sofisticadas. Eles não caçam individualmente, mas se organizam em grupos. Quando os pássaros deslizam para baixo, todo o bando coordena o ataque, não lhes dando chance de escapar. No terreno, eles não estão mais seguros. Ao passar do gelo para o mar, eles não vão individualmente. Eles se reúnem em grupos, escolhem locais com gelo menos escorregadio e saltam ao mesmo tempo para causar interferência, dificultando a escolha dos alvos pelos predadores. Debaixo d'água, eles mudam constantemente de profundidade, não nadam em linha reta e, se sentirem perigo, saem correndo da água com saltos fortes para escapar. Cada vez que você nada dezenas de quilômetros de distância, cada vez que você mergulha fundo é uma troca. Talvez volte, talvez não. Mas eles ainda vão. Porque deve haver comida para levar para casa para os jovens. Porque se você não arriscar sua vida, todo o rebanho morrerá de fome. Não houve nenhuma palavra de conforto, nenhuma esperança prometida. Apenas o instinto impulsiona e a vontade silenciosa. Eles não reclamaram. Eles repetem essas ações, dia após dia, como se suas vidas dependessem de cada mergulho.
No meio das terras mais frias do planeta, onde não há árvores, nem verde, nem som de vida, ainda se ouvem passos regulares impressos no gelo. Não é das espécies mais fortes. Não é da espécie mais sábia. Mas de criaturas pequenas, silenciosas e persistentes que existiram ao longo de milhões de anos de evolução. Os pinguins não rugem como os leões, não deslizam pelo céu como as águias e não caçam em grupos como os lobos. Eles gingam, caem e depois se levantam. Eles deslizaram pelo gelo espesso, desabaram no meio de uma tempestade de neve e continuaram sua jornada. Eles nascem em meio ao vento cortante e à fome, crescem em meio ao perigo e nadam através de oceanos frios para trazer a vida de volta. Eles não estão sozinhos. Em cada colônia de pinguins existem milhares de indivíduos que vivem uns para os outros. Compartilhe calor. Proteja os jovens. Proteção alternativa contra o vento. Não há necessidade de linguagem, apenas instinto de solidariedade. Um coletivo é como um único organismo vivo. Um símbolo de compromisso absoluto para sobreviver num mundo que não deixa margem para erros. Mas o maior desafio que enfrentam e não vem da natureza. A Terra está mudando. Mais rápido do que nunca. O gelo está derretendo. Os peixes estão diminuindo. Resíduos de plástico aparecem nos estômagos dos pinguins. As viagens estão cada vez mais longas e árduas. E nem todos retornam. Os humanos, que vivem a milhares de quilômetros de distância, estão a deixar pegadas mais profundas do que qualquer predador naquele mundo nevado. Se não mudarmos, a epopeia do pinguim pode parar, e não por fraqueza, mas porque não há mais espaço para continuar escrevendo. Mas ainda há esperança. Quando os humanos souberem olhar para trás. Quando entendemos que a existência de pequenas criaturas é tão valiosa quanto qualquer outra espécie. Enquanto uma colônia de pinguins sobrevive a mais um inverno, o planeta ainda tem uma chance. Porque a vida nem sempre se expressa pela força ou pelo rugido. Às vezes, é apenas o som de passos pequenos e firmes em meio ao vento e à neve. É um olhar para o oceano. É a coragem silenciosa de superar tudo, só para continuar existindo, mais um dia.